Agora, vamos lá, eu chamo sua atenção, você que é pai, você que é mãe, tem netos, adolescentes, presta atenção. Se você ainda não conhece, você ainda vai ouvir falar muito do cantor de rap Oruan. Pergunta aí pro pessoal em casa, quem é Oruan? Eu vou resumir para vocês. Ele tem 24 anos, nasceu no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, e ele ganhou fama, gente, depois de aparecer em um festival de música, usando a camisa com uma foto do pai, o traficante Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho. O Marcinho, ele foi condenado a 44 anos de prisão por homicídio e tráfico de drogas e cumpre pena em um presídio de segurança máxima no Paraná. Agora, o seguinte, o fato é que as letras das músicas do Oruan são bem polêmicas. Você conhece? Já ouviu? Vou resumir, hein? Falam de ostentação, de violência, drogas, sexo, o que você puder imaginar, ele fala. Aí os artistas que têm letras nesse sentido viraram até debate político. Aí a gente se pergunta, vamos lá, quando é liberdade de expressão e quando é apologia ao crime? E como também que músicas, vídeos, jogos que tratam desses temas influenciam os nossos filhos, os nossos netos? Esse é o nosso assunto de agora. Atenção, pai e mãe, eu não conheço. Vamos se atualizar? Vamos lá, vem cá, participa com a gente aqui no nosso WhatsApp, porque aqui no nosso estúdio a gente recebe a psicóloga Luana Marocchi. Obrigada, Luana, pela sua presença. Boa tarde. Obrigada a vocês. A gente também recebe aqui Dr. Rômulo, ele é advogado, vai explicar pra gente, né, a respeito, o que é apologia, o que diz a lei a respeito disso. Obrigada também pela sua participação, boa tarde. Boa tarde, Roberto. E a gente recebe também o Olegário. Ele é pai, tem menina e tem menino, não é isso, Olegário? Boa tarde, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Roberto, certo, menina e um menino. E o interessante é por que a gente trouxe o Olegário? Porque ele também já viveu há muitos anos esse ambiente, né, do lado de uma experiência durante uma fase da vida e que ele consumia esse tipo de música, Olegário. Boa tarde, Boa Roberta. tarde. Boa tarde a todos os telespectadores, aqueles que nos escutam. É normal, né, para quem viveu a vida que eu tive dentro do mundo do crime, fazer o consumo desse tipo de música, né? Porque além de ser uma música que contextualiza tudo aquilo que vive o crime, é uma música que nos incentiva também. Há um destaque muito importante quando se fala da música em si, né? Que ela tem um poder influenciador, tanto para quem está fora desse mundo hoje do crime, tanto para quem ainda está no crime. Para quem está fora, a indução muito grande, dependendo de letras e músicas, de levarem as pessoas a acreditarem. Porque quando nós olhamos para um clipe de algumas músicas, principalmente como do MC Oruan e de alguns outros, nós vamos ver que nos clipes o que mais se aparece: dinheiro, carro bonito, cordão de ouro, muitas mulheres. E qual é a perspectiva que isso passa para quem está ouvindo e quem está vendo? Na sua época eram outros artistas, né? E hoje, na geração atual, a gente ouve muito falar desse Oruan. Eu confesso que muita gente, né? A gente batendo esse papo aqui nos bastidores, fala assim, mas quem é? A gente precisa muito se atualizar. Você conhece? Você conhecia esse Oruan? Então, na minha época, não, porque ele é um garoto jovem, né? Ainda, né? Mas e agora como pai? Como pai eu conheço, sim, com certeza. Conheço algumas letras de músicas pelas quais ele canta. Sei o poder que tem, influenciador, porque nós estamos falando de um cantor que também é um influenciador. Se nós pararmos para avaliar a vida dele Mais de 8 nas milhões. mídias sociais... 8 milhões de seguidores, mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais. Isso que a gente deu uma olhada só no Instagram, tá? Fora redes paralelas que tem por aí. E você, por um acaso, já ouviu essa música tocando na sua casa? Os seus filhos ouvindo esse tipo de música? Não, não. Lá em casa, a gente não teve isso, principalmente partindo da minha experiência pessoal. Dentro da minha experiência pessoal, na educação com os meus filhos, nós temos um combinado, eu e minha esposa, para como nós permitimos que os nossos filhos, o que eles veem, o que eles vão estar escutando,
E dependendo da idade que eles vão estar, hoje eu tenho um filho de 4 anos, mas eu tenho uma menina de 19, que já toma suas decisões. Então nós temos uma conversa muito aberta, partindo da minha experiência, porque eu sei o dano que pode causar uma música apologética, uma música que faz a defesa do crime. Eu sei o que ela pode fazer hoje. Vamos só deixar bem claro para vocês aí de casa que a gente não está falando dessa influência que às vezes vem só da música. A gente está falando de uma influência em geral, que às vezes a gente vê vídeos nas redes sociais, o que tem de jovem aí fazendo grau, ou então quando a gente para consumir, um exemplo, tá? Uma outra situação, jogos de videogames mais violentos, né, que a gente vê aí, que tem também esse estímulo a matar, a querer fazer vingança um com o outro, um contra o outro. Daqui a pouquinho a Luana Marocco vai falar pra gente se de fato isso influencia a nossa vida real, tá? E também o Dr. Rômulo vai explicar pra gente, nesse caso específico, né, das músicas, e a gente, que fique bem claro, a gente não está falando de estilo musical, tá? A gente está falando do conteúdo, da letra. Quando que é considerado apologia ao crime ou não? Quando é uma liberdade de expressão? Um dos debates, né, surgiu em volta de quem? Do Oruan. O Oruan é um cantor jovem de 24 anos. Ele é filho de um dos maiores traficantes do Brasil, que hoje está preso, condenado a 44 anos de prisão. E tem uma grande polêmica por trás disso tudo, porque as músicas do Oruan, nada contra o artista, mas a gente está falando agora do conteúdo. E esse conteúdo não fica restrito apenas ao Oruan, viu, gente? A gente está falando de conteúdo de uma forma geral. Acaba influenciando as nossas crianças, os nossos adolescentes que consomem. É sobre isso que a gente está debatendo aqui no nosso estúdio. Já eu vou ler os comentários que chegaram, tem muita gente dividindo opiniões. Mas primeiro vamos entender o que é apologia ao crime, doutor Rômulo. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Certo. Esse crime elencado lá no 287 do nosso Código Penal, ele prevê o quê? Uma detenção de 3 a 6 meses para quem faz apologia a fato criminoso ou autor de crime. E o que é apologia? Apologia, a etimologia, a definição da palavra etimologia é, conforme o legado falou, é fazer defesa. Então, quem defende um fato criminoso ou autor de crime comete apologia ao crime. Então, esse é o primeiro ponto. Será que isso está incluso lá na música dele, na letra dele? Porque não pode se confundir com 286, que é incitação ao crime. E ir lá e cometam esse crime, já é outro. Então, o apologia seria isso, fazer essa defesa de algum fato específico criminoso. Na prática, o que diferenciaria, então, por exemplo? A apologia da incitação? Isso. Seria ele chegar na música dele e falar assim, ó, o roubo que ocorreu no Banco Central foi excelente, se eu pudesse eu participava dele. Apologia. Vão lá e cometam o mesmo roubo que ocorreu no Banco Central, incitação. Essa é a diferença. Ok, então... Você aí de casa conseguiu compreender? Agora eu vou ler aqui, então, alguns comentários sobre esse assunto que já está dando uma polêmica. A Simone Rosa comentou o seguinte: meu filho tem 14 anos e desde pequeno sempre conversamos com ele sobre esse tipo de música. Graças a Deus não é o tipo de música que ele curte, viu? Também tem a Érica que participa e fala: eu amo as músicas dele, não tem nada a ver com a criação de filhos, não. Eu amo as músicas dele, eu tenho um casal de filhos. Também tem um comentário aqui de uma outra mãe que fala: Roberta, eu sou mãe de uma criança de 6 anos e, infelizmente, onde eu moro, o que mais tem são essas músicas. Eu fico triste. Luana, isso influencia? Vamos pensar em crianças ouvindo essas músicas, não só, mais uma vez, não só, a gente não está aqui falando do Oruan, a gente está usando ele como exemplo porque ele produz esse tipo de conteúdo, mas não se restringe a ele só esse debate. Vamos pensar em vídeos, jovens fazendo grau na internet, pegando a moto, empinando, o que é um crime. Né? Isso influencia? Olha, se tratando de música, aliás, o ambiente em si influencia muito no nosso comportamento, né, como um todo já. E a música por si só não é diferente, porque ela faz a gente ter alterações, né, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Então, só tirar por menos, você escuta uma música mais melancólica, você sente uma vontade de chorar, lembra de uma saudade de alguém. Então, é natural que influencie. Só que isso por si só, a gente já não pode dizer que vai incitar, né, alguém a fazer algo que cause danos à própria vida e tudo mais, à sociedade.
E aí a gente pode relacionar isso à criação da pessoa, como alguns aí já falaram, né, no WhatsApp. Quando você insere valores para o seu filho, né, ou então você compreende o interesse pelo qual ele está ouvindo esse tipo de música, porque às vezes é só o ritmo, às vezes é a questão do pertencimento, a galera toda na escola escuta, então eu quero escutar também para fazer parte, né? Às vezes é uma apropriação cultural, a pessoa tem curiosidade, né, de quem mora mais nesses bairros periféricos, como é a vida dessas comunidades, uma vida totalmente distante da que eu tive. Eu achei muito legal o discurso do Olegário, porque ele foi pertinente em dizer, quando você está inserido, aquilo para você é normal, ainda que você não utilize droga nenhuma, ainda que você não incite ao crime, mas você escuta isso todo dia, faz parte do seu dia. Então, quando o seu filho, que não faz parte, né, dessa comunidade, tem interesse, tenta entender o interesse dele, né? Às vezes é só o ritmo, às vezes é só a questão cultural, não quer dizer muita coisa, mas os valores que você insere dentro da tua casa vão dizer muita coisa. E aí, pensando igual você disse, Luana, que só isso não tem esse poder de influência, né? Mas tudo depende de mais fatores, igual a realidade que o Olegário viveu. Exato. Que ele já pertencia, vou botar no passado, né, Olegário, foi uma página virada, né? Ele já pertenceu a esse ambiente. Nessa situação, há um reforço? Um reforço para a pessoa participar do crime em si? De sensação de pertencimento. A gente não pode falar isso categoricamente, Beta, porque é uma receita de bolo, assim, né? Uma receita de bolo não vai funcionar só com farinha e ovo. Precisa de muitas coisas, né? Precisa dos pensamentos e emoções dele, como ele foi educado, como é que é esse seio familiar, quais são as amizades dele, o que ele faz da vida, se ele tem esse sentimento de revolta em relação ao mundo, né? Ele, por si só, já é um grande exemplo. A casa dele não escuta esse tipo de música, ainda que ele tenha tido isso no passado. Então, ele ressignificou isso na vida dele, né? A gente não pode generalizar. E há pessoas que vão ouvir esses estilos musicais, mas não vão se afetar também. Então, tudo depende, né? As coisas não são nada, tudo ou nada, sempre ou nunca. Mas depende muito. É claro que se você tem um filho adolescente distante de você, ele anda com um monte de adolescente que você não conhece, ele utiliza drogas que você também não conhece e escuta esse tipo de música, ou seja, o combo perfeito para ele acabar se enfiando em um monte de roubada, literalmente, aí a gente pode dizer que a música seria a cereja do bolo. Mas ela, por si só, não pode causar os danos em si, né? Tem gente aqui falando, olha, esses tipos de músicas, para mim, fazem apologia ao crime. Tem outra pessoa dizendo aqui, olha, boa tarde, infelizmente estão crucificando esse rapaz por causa dos erros do pai dele. Já imaginaram como está a mente desse jovem que tinha tudo, né, para estar sendo chefe de algum morro, mas está seguindo a vida dele? Creio que, honestamente, não é justo, Roberta, crucificar tanto esse jovem. Se fosse um famoso de berço, a mídia não estava em cima, de berço, a mídia não estava em cima, mas estão em cima dele por causa do pai. Ele não pode pagar pelos erros do pai. É o comentário de um telespectador. Mas também tem outro aqui falando, será que é por causa do pai dele ser traficante? Porque quer música mais nojenta do que a da Pipoquinha? Essa é a opinião de outro telespectador. Se a gente for abrir para o debate, por isso até que a gente colocou essa pergunta logo no início, né? O que é considerado a liberdade de expressão e o que é considerado essa apologia ao crime? É um conceito muito subjetivo, doutor Rômulo. Total, é isso aí. E as músicas entram exatamente nisso. Até onde é liberdade de expressão. Lembrando que, nesse momento específico, estamos tratando aqui, por falar da lei anti-Oruan, se trata especificamente de um ataque, né? Eu digo um ataque porque a lei é voltada para esse tipo de música, que vem do funk, do rap, que é periférico. Então, até onde vem a liberdade de expressão desse povo que, durante muito tempo, foi subjugado e agora estão nessa glamorização, onde eles podem ostentar essas coisas, e eles fazem isso ostensivamente, e até onde é apologia. Essa lei, agora anti-Oruan, ela veio para tentar botar um limite nisso, né? Para tentar botar um limite nisso. Tem mais gente que dizendo, minha filha de 2 anos e 8 meses não pode ouvir a música do MC Oruan, que já começa a dançar. Ela pode estar dormindo, se passa na rua, em qualquer lugar, ela dança. Enfim, cada um
né, vai fazendo o seu filtro. Cada um vai criando os seus filhos de uma maneira, e isso, como disse a Luana, né, não é com um ovo que você vai fazer um bolo, são vários ingredientes, cada um vai tendo aí seu termômetro. Outra pessoa diz, boa tarde, Roberta, a gente tem que ser mais seletivo, né? O que e quem estamos ouvindo, exatamente, a gente precisa ter o nosso filtro. Como é que você conversa sobre esse assunto na sua casa? Você tem uma moça que 19 anos, uma mulher, né? E daqui a pouquinho vai ter um rapaz também que já está com 4 anos. Como é que você conversa sobre esse assunto? Não, essa música não é legal, meus filhos, para vocês ouvirem. Lá em casa nós partimos de que base? Nosso lar é um lar cristão que insere valores dentro do nosso lar. Que valores esses? Valores que para a sociedade são saudáveis, que impedem, né, de qualquer forma a pessoa se introduzir a esse tipo de mundo. Não que essa conversa, isso é bom também a gente, para pais e mães que ouvem, que às vezes ficam se culpando pela educação que dão, porque tem pai e mãe que educam. Meu pai e minha mãe me educaram super bem. Eu tive minhas escolhas. Mas lá parte-se da minha experiência pessoal. Da onde eu fui atraído, por que eu fui atraído, o que me conduziu aí para o mundo do crime, o que me induziu a poder participar do crime. E, logicamente, está generalizado no fator principal que comanda qualquer ser humano, que é o ato do poder. Todo ser humano, dentro de si, ele almeja conquistar. Aí tem pessoas que conquistam de forma errada e tem pessoas que conquistam de forma certa. E eu parti desse ponto de vista. Então, lá em casa, a gente tem uma conversa bem clara, partindo da experiência pessoal que eu tive, de querer conquistar de forma errada, e o que me ajudou a ser conduzido por esse caminho. E, usando um exemplo que a doutora disse também a respeito da música, a música ela tem um poder tão grande, tão significativo nessa área, para quem está no meio, e talvez para quem esteja fora, que existiam fatos na minha vida que ocorriam simplesmente por causa de uma letra de uma música. Da mesma forma que faz pessoas chorarem, faz pessoas agirem, faz pessoas tomarem outras atitudes. Então, é importante saber isso. Você já foi influenciado por alguma música? Já, com certeza. De que maneira? Com certeza. De aumentar o nível, porque quando você ouve algumas letras de música, o nível de adrenalina e o que gere dentro de você aumenta. Se isso aumenta, isso vai te ajudar a ter força para cometer algumas coisas, principalmente como o fator da droga. A música, em algum momento, ela pode ser uma droga, dependendo do que você escuta. Lembrando que a gente está falando da letra, né, do conteúdo. Então, dependendo do conteúdo que você escuta, da mesma forma que ela pode te acalmar, a música, ela também pode te agitar e te levar a fazer coisas. Essa é a minha realidade, porque ela mexe com a nossa área psicológica, né? Ela mexe com o nosso por dentro. Ainda que a gente não tenha consciência disso, mas hoje eu tenho consciência disso, então houve vários momentos da minha vida que algumas músicas que ficaram marcantes, com letras proibidas, né, que me davam uma força gigantesca para eu poder ser incentivado a continuar as práticas que eu tinha. Acabava sendo um gatilho para você. Enorme. E aí, nesse bate-papo aqui que a gente perguntou para o Olegário, né? Tá tocando essa música na festinha de aniversário do filho dele. Como é que você conversa sobre isso, Luana? Porque às vezes em casa não ouve. Pô, mas foi para a festinha de aniversário dos amiguinhos, ouviu. E aí chegou em casa cantando. E aí a gente proíbe. Aqui em casa não tem, mas vai chegar na rua e vai ouvir. Como é que a gente conversa sobre isso? A proibir nunca é a principal opção, né? Porque quando a gente proíbe, primeiro, a gente está assumindo um lugar que a gente não sabe lidar com a situação, né? Então, os pais que não sabem lidar com a situação vão querer coagir, proibir, vão se desesperar. Não se desespera. Pergunta onde seu filho escutou isso, se é igual na casa do Olegário, né? Que não se ouve. Aonde você ouviu isso? O que você achou? A opinião do teu filho importa. Quando o seu filho se sente acolhido, escutado, já é meio caminho andado para você construir esses valores junto com ele, né? Outras coisas que podem ser feitas também, você conversar com o seu filho a respeito das consequências do crime, né? Meu filho, olha, essa música fala assim, mas
você sabe de onde vem tal coisa, né? E aí você explica toda uma história cultural, né? O que o Dr. Rômulo falou também foi muito importante. Essas pessoas têm um histórico cultural. Não dá para se negar a realidade das pessoas. Ninguém aqui está criticando uma realidade, né? São realidades diferentes. Alguns estão ali e escolhem para o crime, outros nunca estiveram ali também vão escolher para o crime, né? Então não é sobre isso, é sobre as pessoas existem, todas elas importam, né? As pessoas, o ser humano é importante. Você não vai empurrar uma sociedade só porque ela não pertence a você. Mas é isso, acolhe, escuta, né? E ensina o seu filho a ter melhores escolhas. Perfeito, gente. O nosso tempo voou. 2 horas e 48 como minutos. sempre. Acabou nosso bate-papo sobre esse assunto. Super rendeu. Agradeço imensamente a participação de vocês. Olegário, dá um beijo nas crianças. Obrigada por você estar aqui hoje, né? Que bom recebê-la aqui no estúdio. Volte sempre. Obrigada de todo o coração. Obrigada também, doutor Rômulo, Luana. Obrigada. Sempre de um jeito muito gostoso, muito agradável, né? De bater um papo com a gente aqui, também com os nossos telespectadores. Eita, Obrigada. psicóloga maravilhosa.